Achar que esse outro é essa perfeição, ou que está num lugar onde a humanidade não aparece, na hora que você chegar no lugar que supostamente seria o dele, você vai sempre se sentir um impostor, porque você está numa impostura, você está fingindo que é possível ser um ideal. Até pouco tempo atrás, a gente se limitava a desejar e invejar as coisas e feitos de pessoas ao nosso redor, como amigos, familiares e colegas de trabalho. Com a internet, especialmente com as redes sociais, passamos a nos comparar com muito mais gente o tempo inteiro. Com os nossos smartphones na mão, conseguimos acompanhar a vida supostamente perfeita de milhares de pessoas que parecem próximas, mas não são, como os influenciadores. E os hábitos de consumo e estilo de vida de celebridades, que antes víamos só nas revistas e na TV, agora estão presentes em qualquer momento do nosso dia. Como isso nos afeta? E como nos proteger de tanta comparação? Eu sou a Dandara Fonseca e é sobre isso que vamos conversar nesse episódio do Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. Toda segunda, um papo para você começar a semana por dentro dos temas do momento e em sintonia com o lado solar da vida. Quem está aqui no Desenrola hoje para nos ajudar a refletir sobre esse assunto é a psicanalista, mestre e doutora pela USP, Vera Iaconelli. A Vera é colunista da Folha de São Paulo, diretora do Instituto Gerar, além de autora de diversos livros. Vera, obrigada por estar com a gente aqui no Desenrola mais uma vez. Obrigada pelo convite. Participa desse papo também a jornalista, especialista em comunicação estratégica, posicionamento e narrativa, mentora de executivas e empreendedoras e TEDx Speaker, Fabi Correia, que também é colaboradora do The Summer Hunter. Oi, Fabi, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Dandara. Oi, Vera, bom dia. Oi, Fabi. Bom, eu queria começar o nosso papo perguntando para a Vera, assim, enfim, acho que todo mundo se compara, né, em algum momento ali da vida, não importa quem. E eu queria saber se é da natureza humana se comparar, assim. Tem como a gente fugir dessa característica ou não? Ela tá intrínseca na gente ali. Não tem como fugir, ela é constituinte da subjetividade, né? A gente se constitui um sujeito e um eu na relação com o outro, que é sempre uma relação espelhada, né? Sempre de você tentar descobrir quem é você, quem é o outro, se medir pelo outro. As crianças fazem isso o tempo todo, né? Mas é constituinte mesmo, a gente se comparar nos localiza, a gente só se reconhece, só sabe quem é na relação com o outro. Não é uma coisa individualista sozinha que eu faço olhando no meu espelho. Dentro do espelho tem um outro, sabe? Um outro internalizado que julga, que mede, que avalia, que dá nota, né? E tem sempre esse jogo, um outro internalizado, que é de outras épocas, e tem esse outro real que está ali na minha frente, que às vezes pode estar me elogiando, mas aquilo não tem nenhuma repercussão, porque essas coisas não conversam, né? Então isso é constituinte mesmo da nossa subjetividade. Uhum. Então dá para dizer, por exemplo, que existe um objetivo nesse hábito, né? Não é só uma armadilha do ego, assim. É uma armadilha do ego, mas o ego ele é constituinte, sem ego a gente não existe, né? Então é uma das armadilhas do ego que faz com que a gente possa estar no mundo, não dá para estar no mundo sem o eu, né? Então, e ainda assim é uma armadilha, então como é que a gente lida com aquilo que a gente é, inescapavelmente, o que dá para fazer de melhor com isso, né? Você falou isso da individualidade, eu fiquei pensando, né? Porque a gente vive em um mundo hoje muito individualista, né? Que a gente tem... acho que todas as coisas assim têm levado para a individualidade, desde o trabalho, né? Como você ser o próprio chefe, você decidir a sua produtividade, etc. As relações, que a gente vê cada vez mais pessoas solitárias, e fiquei pensando se essa individualidade, né? Esse levar para a individualidade não tem feito com que a gente se compare mais com esse outro, sabe? Sim, totalmente, assim, porque, veja, desde que o mundo existe, o ser humano tem que se virar com essa condição constituinte dele, tem que se virar na cultura. A gente só consegue existir na relação com o outro, não existe esse ser isolado. Mas tem culturas que têm uma visão da relação da gente com o outro muito mais interessante, muito mais robusta, né? Nos quais o nós é mais importante do que o eu. Nos quais o outro merece o mesmo respeito que eu. Então tem uma relação com o outro mais estabilizadora dessa dificuldade que a gente tem.
A nossa não, como você bem diz, né? Esse individualismo que vai escalonando desde a modernidade e vai chegando agora no seu auge com o neoliberalismo, né? O empresário de si, eu me vi, quer dizer, não importa que o mundo está acabando, se eu estiver fazendo yoga e pão integral, eu estou bem comigo mesmo, toda essa cisão entre o eu e o outro, que é uma marca do isolamento da gente, de uma solidão tremenda, isso é como se a gente tivesse inflacionado essa nossa tendência à comparação, o isolamento. A gente piorou, a gente é muito pouco sábio nesse sentido, né? Falta sabedoria para o homem moderno, falta sabedoria para o homem que acabou sendo essa figura hegemônica mundial, é pouco sábio, né? Vera, fiquei pensando no que você falou da solidão, né? Do individualismo e da solidão. A gente, então, está mais voltados para nós, mas, ao mesmo tempo, super olhando para o outro recortado, né? Assim, o outro, não o outro numa relação profunda, né? Um amigo, um vizinho, de fato, que eu conviva, mas o outro que eu vejo de longe. Então, isso piora essa nossa ideia de que o outro está perfeito e a gente não. Exatamente, porque esse outro, ele é um espelho, ele é uma imagem. A imagem, ela é bidimensional. Ela preenche tudo. Esse outro que eu vejo com o qual me comparo, ele tem uma vida plena, ele tem uma existência plena, ele não tem vazios, não tem buracos, não tem inconsistências, ele é uma massa. A imagem, ela tem essa capacidade de preencher tudo. O outro simbólico, que é o da palavra, que nos humaniza, esse outro para além da imagem, do espelho, ele é um outro cheio de falhas, de atos falhos, de lapsos, de contradições, que é o que a gente é de fato, né? A gente não é esse ser bidimensional da imagem. Então, esse outro que nos captura na solidão e no individualismo, ele é um outro dessa figura opaca do espelho, né? Ontem eu estava brincando com os amigos e a gente falava assim, eu fiz uma brincadeira que eu acredito, mas na brincadeira a gente acaba falando as coisas, né? Tem essa história da síndrome do impostor, né? E eu brinquei, bom, a diferença entre a psicoterapia e a psicanálise é que na psicoterapia a pessoa fala, não, veja bem, você não é impostor, logo que você conquistou isso aqui, não, você tá, né? Vai tentando remendar. E a psicanálise fala, não, nós somos todos impostores. Durma com isso, se vira com esse negócio. A gente é impostor, desde que nasceu a gente está ali ligado a um eu que a gente tenta sustentar, mas que ele é super frágil, que ele é super inconsistente. Então, a gente, como psicanalista, a gente assume a impostura. A imagem não tem impostura. A imagem, ela é plana, entendeu? E, na verdade, a gente começa a falar, começa a aparecer as nossas incoerências, nossos defeitos, as nossas faltas. E não são acidentes, são o que a gente é, né? Então, é uma visão muito diferente do que está capturado hoje no homem moderno neoliberal, né? E essa síndrome do impostor, como que a gente faz, então, para a gente não ficar paralisado? Já que somos todos impostores, impostoras, como que a gente faz para olhar esse outro, achar ele incrível, mas eu não estou assim ainda, eu gostaria de ser, ou nunca vou ser, o que for. Uhum. E como que a gente faz para não ficar paralisado e para realmente conquistar o que a gente quer, apesar de sermos todos impostores? Então, a gente tem um jogo com o outro que é um jogo de admiração e de inveja. A gente precisa admirar, a gente precisa ter os nossos ídolos, a gente precisa ter essas pessoas que chegaram em lugares que a gente gostaria de estar, né? E isso funciona como uma motivação. Você fala, puxa, mas você não pode achar que aquele outro chegou num lugar perfeito, inalcançável, que ele tem superpoderes, porque senão você já desiste de saída. Você fala, eu nunca vou ser aquilo. E não vai mesmo, porque a idealização é uma negação de quem somos. Ela pega o ideal e some com tudo que é da ordem do real, do faltante, do obscuro, do contraditório. Então, se você fica com o outro que você admira, que serve de modelo para você, é um ideal, ou seja, é pura ideia, você desiste de saída ou se mata tentando, porque não tem como chegar. E quando você chega no lugar do outro, você fala assim, eu estou num lugar, agora eu sou, sei lá, CEO da empresa X. Nossa, mas eu não sou aquela pessoa, não é do jeito que eu imaginava, porque eu continuo sendo uma pessoa cheia de defeitos. Minha barriga não tá tanquinho, né? Então, aí o que acontece? Então você se sente impostor. Por quê? Porque entre o ideal e aquilo que dá para ser, você se sente impostor. A impostura está na ideia de que a gente deveria ser o ideal.
Então, admirar o outro, usar o outro de cenoura na frente do burro, né, que você vai seguindo, é ótimo, a gente faz isso desde pequenininho. Papai e mamãe cresceram, a gente quer crescer, a gente quer fazer as coisas. Mas achar que esse outro é essa perfeição, ou que está num lugar onde a humanidade não aparece, na hora que você chegar no lugar que supostamente seria o dele, você vai sempre se sentir um impostor, porque você está numa impostura, você está fingindo que é possível ser um ideal, né? E as redes sociais são perfeitas, né? Porque aí esse ideal realmente ela é plana, ela é super plana, né? Ela é mais ainda do que quando a gente olha o outro, o CEO da empresa lá que a gente quer ser, ou sei lá, ou quem quer que seja, ou a CEO, ela é mais plana ainda, né? Ela é editada. Ai, Fabi, mas sabe que é curioso? Porque às vezes pessoas que você admira muito, sei lá, pensa, cada um aí pensa uma pessoa que, é o top da balada. Essa pessoa sofre a síndrome do impostor, porque ela sabe que não dá para ser o top da balada, ela é só uma pessoa que se destacou numa coisa, provavelmente é ruim em um monte de outras, entendeu? Como todos nós. Não, é perfeito isso. Mas essa pessoa hoje, que eu tô só pensando nos exemplos que eu mesmo vivo, né, claro. Essa pessoa que também se acha impostora em algum grau, né, ela edita, vamos dizer que é essa pessoa que está nas redes sociais, ela edita muito a vida dela, muitas vezes, né, para que ela não pareça ser impostora. Então, a gente está num ciclo, assim, que é muito difícil sair, né? A impressão que eu tenho é que, sei lá, eu não tenho mais que olhar Instagram por 3 meses para sair um pouco dessa história, sabe? Dessa cenourinha aí. A gente já deu uma volta pior ainda nisso, Fabi e Dandara, que é assim, a monetarização e tornar a vida um espetáculo, ela chegou num grau de sofisticação que até você se dizer sofrendo síndrome do impostor está dentro da conta como produto. Então eu chego lá e falo assim, gente, eu não sou tudo isso que vocês pensam, eu tenho esse defeito. Esse defeito já está contabilizado ali para criar uma certa imagem de realismo, mas já é um realismo. Não tem intimidade, tudo é calculado, né? Tudo é produzido para causar um certo efeito. Então, de repente, todas vêm contar que porcaria de mães que elas são, elas todas contam, e depois todas vêm contar como elas amam ser mãe, e depois todas vêm contar como ficam cansadas, e no dia seguinte como elas batalham pra caramba. Então, elas e eles, obviamente, né? Mas essas figuras, elas monetarizam até os defeitos. É interessante como vai tendo um jogo de edição, e a palavra edição é importante, são sempre os momentos que, antigamente eu dizia assim, um jogo de edição dos melhores momentos, eu já nem acho mais que é assim, é um jogo de edição dos momentos que tem mais engajamento. Tem o defeito da moda. Isso, perfeito, tem uma negociação com isso, perfeito. O que pega hoje? Falar que tem problemas com a família, que tem problemas com não sei quem, né? Falar que sofreu algum abuso, tudo isso vai sendo... Vulnerabilidade é um defeito da moda, que há 15 anos atrás não era bacana ser vulnerável. Hoje, o bacana é ser vulnerável, né? Exatamente. E daqui a pouco vira, porque é cardume, né? Aí vira pro outro lado e... Só que aí é isso, né? Acho que a comparação surge até nesses aspectos negativos, muitas vezes, né? Ela não escapa de nenhum lugar ali. E eu fico pensando também, porque é isso, né? A gente tá cansado de saber que o que se mostra nas redes é um recorte da realidade, né? Mesmo quando é negativo, né? Entre mil aspas, como a gente tá falando aqui, né? Uma vulnerabilidade ali, é um recorte. A gente não vai mostrar, enfim, falar ali na rede da vulnerabilidade como a gente fala na análise, por exemplo. Cada lugar tem um aspecto diferente. E aí eu fico pensando o porquê que a gente ainda cai nessa armadilha de se comparar com essa outra pessoa ali, mesmo tendo essa consciência de que é um recorte, sabe? De que não é a vida inteira da pessoa que tá ali. Por que que a gente ainda, então, cai nessa armadilha de se comparar com o outro, sabe? Nessas redes. Olha, eu acho que tem várias razões, mas uma delas é que quando você realmente sai desse jogo, que é o processo analítico, né? No qual você se encontra com você o máximo que é possível, longe dessas armadilhas que a gente chama de imaginário, né? É doloroso, porque é doloroso e libertador na mesma medida. O processo analítico, ele é uma coisa que você paga para fazer, porque sozinho mesmo você não tem muita coragem, precisa de alguma testemunha ali do teu lado te garantindo que você vai sair inteiro, ou vai sair, não diria nem sair inteiro, mas vai sair reconhecendo que a gente não é inteiro no final e tudo bem. É um processo doloroso porque ele fere muito o nosso narcisismo. O nosso narcisismo, vocês me permitem aí uma digressãozinha,
O eu, ele se estrutura narcisicamente. Isso não é um termo pejorativo. A gente usa narcisismo em psicanálise como um termo conceitual, né? Então a gente precisa dessa imagem de si, né? Você pensa uma criança de 3 anos, ela acha que ela é Superman, que ela vai sair voando. Né? A gente precisa dessa imagem inflacionada e aos poucos a gente vai crescendo, vai passando pela adolescência e vai quebrando essa imagem e vai convivendo com esses muitos internos e essas contradições, essas fragilidades, e você vai conseguindo ser menos rígido. Mas o nosso narcisismo, ele sofre muito quando ele é ferido de alguma forma, né? Então, entrar em contato com essas coisas também é ferir um pouco a nossa imagem de si, que a gente é tão ansiosa. Então, é um jogo, né? Eu vou tentando manter uma imagem, ela me custa muito, é muito penoso, e cada vez que ela é arranhada, eu sofro muito, ou sofrer um tanto para reconhecer que é só uma imagem e seguir podendo tropeçar e dar risada que tropeçou, entendeu? É difícil, é uma negociação difícil. Os dois têm ganhos e perdas, e um é muito libertário, o outro é muito aprisionante, mas a gente está sempre tentando evitar o sofrimento, né? E muitas vezes a gente evita o sofrimento causando mais sofrimento lá na frente. Então, acho difícil responder, Dandara, porque é uma negociação interna que difícil mesmo para todos nós, né? Parece que é um vício, né? Pode ser viciante. Tanto é que Narciso vai se olhar no espelho d'água, fica tão viciado na própria imagem que ele cai lá dentro e morre afogado, né? E a gente põe esse vício nos outros também. Eu tô pensando aqui antes da gente começar, a Dandara estava conversando comigo, traz alguma história que você viveu e tal. E, obviamente, todo mundo vivencia essas coisas, né? E eu lembrei de um Réveillon, há uns anos atrás, que eu estava num momento muito sombrio e tal. E aí eu fui lá para uma casa super bonita, no campo e tal, mas não estava vendo todo mundo na Tailândia, nas Maldivas. Era muito mais legal do que o que eu estava vivendo. E fiquei ali sozinha, olhando aquilo tão, assim, meio que viciada mesmo. E o Réveillon foi péssimo, porque eu pensei, nossa, acho que é o pior Réveillon do mundo. E não era, definitivamente, olhando hoje não era, mas eu estava enfiada ali, e depois disso eu pensei, nossa, eu tenho que parar com essa história de, não, eu tenho que fazer alguma coisa, assim, eu realmente percebi o quanto ver aquele monte de imagem de gente feliz no Simples, numa ilha paradisíaca, assim, no Oceano Índico, estava me fazendo mal, né, e é o feliz no Simples, né, que ainda por cima tem isso. Então, você sabe que eu estou numa campanha importante para mim na internet, que eu faço expediente nas redes, né? Então, assim, é de segunda a sexta, das 8 às 5. Aí depois eu saio da rede e está escrito assim, boa tarde, boa noite, bom fim de semana, porque rede social é trabalho, a gente está trabalhando, não remuneradamente, e produzindo imagens que vão ser vendidas, né? Então, nós somos o produto da rede, é isso que a gente está tentando denunciar com essa campanha. Então, assim, é muito desintoxicante, você sai, aí você volta a ler os teus 3 livros por semana, entendeu? Você volta a assistir filmes no cinema, você volta a encontrar as pessoas, é muito gostoso, e é uma experiência meio radical e maravilhosa, tá? Quando pego o celular na segunda-feira, imediatamente ele cola no meu cérebro, assim, é uma coisa inacreditável, a sensação que o celular dá, que você bem descreveu, Fabi, de que a vida está acontecendo em outro lugar e você está perdendo. É uma sensação, né, do FOMO, né, do Fear of Missing Out. Assim, está acontecendo alguma coisa em algum lugar e eu não estou. Então a minha vida é uma porcaria, obviamente. Como que eu não tenho essa vida, né? Eu não tenho essa vida. E eu fiz uma brincadeira um dia, porque eu saí com meu marido, a gente vai na feira de sábado, depois a gente come num lugarzinho aqui perto de casa, na Vila Madalena, depois a gente tem uma livraria que a gente gosta a coisa mais boba do mundo. Só que eu tirei uma foto das frutas da feira, depois eu tirei uma foto da minha caipirinha na coisa, depois eu tirei uma foto dos livros. Nossa, parecia que eu tinha feito o quê? Né? Porque aí depois você entra numa loja de móveis ali perto, tira uma foto, parece aquele colorido todo, aquelas diferentes imagens, parece que você teve um dia assim magnífico. Gente, um dia absolutamente banal, que eu considero uma delícia, que é um sábado perfeito para mim, mas editado, só porque alguém está vendo, já dá a ideia de que a minha vida é o máximo, né? Gente, é incrível o efeito que tem de comparação com a tua vida
e de que você está perdendo porque alguém em algum lugar está gozando muito e você não. É muito ruim. Para mim vem uma sensação também da gente ter que lidar mais com as nossas próprias escolhas, né? Porque é isso, a gente vai estar de cara ali com um outro que fez escolhas diferentes e ele tá naquele lugar. E é uma coisa que a gente já falou em vários papos aqui no Desenrola, que é isso, né? Hoje em dia a gente tem muitas opções, né? Em tudo. A gente tem muitas opções com quem se relacionar, parece ter muitas opções, né? Porque tem, enfim, ali os aplicativos onde aparece uma pessoa por minuto para você ver. A gente tem muitas opções do que fazer, de decisões para tomar. E às vezes fica difícil bancar a decisão que você tomou, né? A Fabi contou de um exemplo dela. E, por exemplo, agora tô mobiliando um apartamento meu e é incrível, assim, né? Putz, nunca imaginei que nessa idade eu conseguiria ter um apartamento, um lugar meu para falar que é meu para morar. E aí eu tô super feliz com isso, entro nas redes sociais, vejo alguém fazendo uma viagem para Europa. E eu penso, que merda, não vou poder fazer isso por 2 anos, porque eu tô parcelando tudo em 3.000 vezes. E aí, momentaneamente, não só momentaneamente, algo que eu trato também na análise, por exemplo, aquela satisfação e aquela felicidade com aquela conquista que você teve some. Porque eu dou de cara com as coisas que eu abri mão para ter aquela conquista. E a gente vai ter que abrir mão mesmo. Mas é difícil quando você vê milhares de pessoas fazendo aquilo e aquele desejo sobe ali, né, em você. Isso é o buraco até mais embaixo, assim, porque quando a gente se constitui subjetivamente, a gente ainda não tem um desejo para chamar de seu, né? Quer dizer, são os cuidadores principais, que muito frequentemente são os nossos pais, que ofertam para a gente algum desejo, né? São eles que dizem, você vai crescer, você vai ser bailarina, você vai ser jogador de futebol, você vai ser advogado, você vai ser escritor. Eles têm que projetar isso na gente e a gente faz algo com isso. No primeiro momento, a gente se aliena esse desejo, tudo bem, e depois a gente vai se separando desse desejo. Então, o desejo do outro, agradar o outro, ele está totalmente na conta da nossa existência, porque a coisa que a gente mais quer quando a gente é pequeno é agradar os nossos cuidadores principais, entendeu? Então, isso está lá colocado, né? Será que o que eu desejo, o outro também deseja? Será que eu consigo me colocar no lugar do desejo do outro? Será que eu posso ser desejado pelo outro? Esse jogo do desejo, ele está totalmente implicado no outro, ele não é puro, eu sozinho aqui desejo e acabou, não, ele está sempre no jogo com o outro, então você tem toda a razão, conforme o outro vai parecendo, desejando outras coisas, então a pessoa fala assim, imagina que eu vou comprar uma casa própria e mobiliar, é muito mais interessante conhecer o mundo inteiro, pô, mas ele não tem a tua vida, Dandara, ele não tem a tua história, ele não tem essa marca do que significa ter uma casa, entendeu? Então, e aí, mas você já vai perdendo um pouco, porque a história dele é outra e a tua história pode se esvaziar, né? Então, o que a gente faz muito em análise é ajudar a pessoa a ir contando, né, de que lugar ela ficou capturada, porque aí ela vai começando a desmontar, não, mas não era isso que eu queria mesmo, né? Ou então, uma pessoa que teve filhos, eu decidi não ter filhos, uma pessoa que resolveu casar, eu decidi não casar, uma pessoa que resolveu largar tudo e morar... Você entendeu? Quer dizer... tem gente que, a vida é viajar, tem gente que viajar é um saco, né? Mas como? Eu deveria estar, né? Então, comparar com o desejo do outro é uma coisa que a gente faz também desde muito, da mais tenra idade, né? Tem uma pergunta, Vera, sobre inveja, porque faz parte disso tudo que a gente está falando, né? E quantas vezes eu não senti inveja de alguém, de uma amiga, de alguém que conquistou algo que talvez eu nem quisesse, mas eu achei tão incrível, né? E eu estou em outro lugar, enfim. Como que a gente lida com isso? Porque eu acho que a gente tem uma coisa na nossa sociedade de ser tudo muito bonitinho, né? Muito edulcorado e tal, e inveja não tem lugar, mas ela está ali, né? A gente sente inveja, não dá para negar. Olha, a gente está sempre premido por uma lógica de tentar se diferenciar do outro, né? Então a gente quer saber, por exemplo, às vezes acontece uma coisa meio trágica na vida de uma pessoa, totalmente aleatória. Você atravessou uma rua, foi atropelado e quebrou as 2 pernas, né? Uma coisa terrível, mas, né? A primeira pergunta que a pessoa se faz, consciente ou inconscientemente, é por quê? Por que isso? E esse porquê pode ser tanto para o bem quanto para o mal, né? Por que eu sofri tanto? Por que eu fui agraciado com tal coisa? E essa pergunta passa pelo outro. Por que o outro? Por que o outro tem o que eu não tenho? Por que o outro... Então, a gente também está sempre se comparando e tentando entender o imponderável. Porque a gente não sabe que as coisas acontecem, né? Tem uma enchente, você está na tua casa, você está na rua,
teu carro elevado, sei lá, tem um imponderável ali, e esse imponderável, ele faz com que a gente fique que nem aqueles ratinhos de laboratório tentando adivinhar o que faz para receber a gotinha d'água, que é um experimento da psicologia, né? Se eu bater 3 vezinhas no negócio, vai vir a gotinha d'água, não vai vir a gotinha d'água, se eu coçar a cabeça. São experimentos de tentar condicionar o bichinho, né? A gente é assim também. Como a gente não sabe por que as coisas acontecem, o imponderável acontece, a gente vai tentando se perguntar por que eu, por que o outro. E aí vai começando a acontecer esse fenômeno no qual eu vou me comparando com o outro muito negativamente também, né? Eu vou achando que eu estou perdendo alguma coisa, o outro está sempre ganhando e vai ficando uma certa paranoia nesse lugar. Então, assim, invejar o outro faz totalmente parte, gente. Acho que isso que é o grande problema que a gente tem. A gente supõe que existam afetos bons, ruins, e que a gente vai poder fazer terapia e acabar com os ruins e ficar tudo limpinho e maravilhoso. Uma pataquada, né? E nunca mais ter inveja. Exatamente. E, na verdade, assim, o que a gente vai conseguindo fazer é assumir que a gente tem inveja. Quanto mais a gente assume a inveja, os ciúmes, menos a gente atua ela. Então, ao invés de eu negar minha inveja e sacanear o outro, né? Eu assumo minha inveja e evito fazer algum tipo de sanção, né? Vou assumindo meus ciúmes é problema meu, não é de mais ninguém, eu que me vire com aquilo, e vou tentando pensar um pouco de onde que vem essa inveja, o que significa, né? O que você está achando que está faltando. Mas, pá, se a pessoa chegou lá, você gostaria de ter feito todos os passos para chegar onde essa pessoa chegou? Você começa a se avaliar também se essas questões te dizem respeito ou não, né? Eu lembrei até que a gente usa o termo, né, de inveja boa, né? É quando a gente quer falar, quando a gente quer falar que a gente tá com inveja, mas a gente não quer admitir, a gente fala, não, mas é uma inveja boa, né? Eu acho que inveja boa é admiração. Agora, inveja é inveja, não tem história, não. É querer ter do outro, é querer, né, que o outro perca aquilo para você ter no lugar dele, né? É uma coisa bem infantil, toda criança faz isso, né? Você está brincando com o teu brinquedo, aparece um outro brinquedo, você vai lá e arranca do amiguinho. Você está com inveja que ele tem, a inveja de ver o teu irmãozinho mamando no peito da sua mãe e você já não mama mais, né? Então, faz parte, né? Faz parte. Mas as emoções, os sentimentos aparecem, eles estão ali, né? O que a gente vai fazer com eles é outra história. Exatamente, mas essa outra história é a ética. Porque eu sou responsável pelo que eu fizer, né? Por qualquer coisa que eu venha fazer a partir desses afetos. Então, reconhecer os afetos, nomear os afetos, dar destino para os afetos, é uma responsabilidade do sujeito. Então, não é porque, então eu matei porque eu fiquei com ciúmes. Problema seu que você ficou com ciúmes, se vira, né? Você não pode matar porque você ficou com ciúmes. Que eram os crimes passionais que eram justificados, né, por comoção. Era aceito, né? Era aceito, quer dizer, não, se vira. A ética da psicanálise é: você reconhece quem você assume quem você é, e assume todas as consequências de quem você é, mesmo quem você é inconscientemente, ou talvez até principalmente quem você é inconscientemente. E essa questão da ética que você falou agora, eu fiquei até pensando que é uma coisa que muitas vezes a gente vê se perdendo nas redes sociais, né? Pessoas que fazem coisas nas redes sociais, por exemplo, que não fariam na vida frente a frente, né? Se você encontrasse uma pessoa na rua, por exemplo, essa reação. E aí me vem também essa questão dessa falsa proximidade que a gente tem com as pessoas nas redes sociais, né? Porque parece que você tá acompanhando ali os stories da pessoa e vendo a vida da pessoa, mas é isso, você não sabe o que é importante para aquela pessoa, o que aquela pessoa fez para chegar até ali, por exemplo, como você disse mesmo, né, Vera? E aí eu fiquei refletindo aqui, nem sei se vou chegar em um lugar com a minha reflexão, mas é que fiquei pensando, em alguns episódios que a gente já fez aqui também, muitas pessoas dizem, né, como a gente hoje em dia foge de conflitos, né, basicamente. Então, nas relações, né, às vezes a gente tem dificuldades de se relacionar, porque a gente sempre quer aquela relação que seja sempre incrível, sempre em paz, sempre tranquila. Se a relação for trazer um pouco de desconforto, já é melhor fugir da relação, né? E aí parece que essa pessoa que a gente vê nas redes sociais e a gente se sente próxima, mas na verdade está distante da gente, é mais fácil, né? Mais fácil manter essa relação do que uma relação de proximidade mesmo. É mais fácil manter essa relação de comparação de longe, né, com o outro. Então, acho que esses são dois temas super importantes. Nas redes sociais, pelo formato, pelas possibilidades, não existe intimidade possível ali, existe exibicionismo, existe exposição da privacidade, né, ou a falta de privacidade. Mas isso não é da ordem da intimidade.
né? A intimidade é aquilo que vai acontecendo num convívio muito mais delicado, porque implica em você ir conhecer no outro em tempo real, com os acontecimentos reais. Ali tudo é um tanto editado, tudo é previsto, né? Até o que você vai exibir, o que você vai deixar de exibir. A intimidade, ela é construída no dia a dia. Só que a intimidade, ela implica em confiar no outro, que o outro não vai usar aquilo negativamente, quer dizer, ter toda uma questão da lealdade, do sigilo, da responsabilidade com o que o outro te oferece. E, assim, não existe existência humana, que eu acho que a gente entra na segunda parte que você trouxe, que é muito legal, que é isenta de sofrimento, né? O Freud vai dizer que o final de uma análise levaria o sujeito para infelicidade ordinária, né? Porque ele deixaria de ter aqueles sintomas incapacitantes, aquele sofrimento tremendo, e teria sofrimento humano que está garantido para todos nós, que sabemos que vamos morrer, que sofremos de amor, que envelhecemos, que perdemos coisas, né, queridas ao longo da vida. Enfim, tem algo da existência humana que é intrinsecamente trágico, né, e sofrido. E porque a gente sofre, a gente também é capaz de sentir muita alegria, muito prazer, nesse contraste, né, entre silêncio e som. Ou seja, se não tem silêncio, você não tem como ouvir o som, e se só tem o som, você não tem, também você não ouve, porque ele precisa dessa descontinuidade. E a questão do sofrimento e da alegria também estão nessa pauta, né? A gente está vivendo um momento que tem muito equivocado de supor uma existência sem sofrimento, que o sofrimento pode ser eliminado, ou de forma medicamentosa, com drogas lícitas e ilícitas, com as drogas da internet, né, com distrações. Então a gente não quer mais se haver com esse lado trágico da existência. Isso faz a nossa vida uma bosta, basicamente, porque é uma vida sem graça, e uma vida que você então não quer entrar no lugar mais difícil, que são as relações amorosas, né, gente? É só você ouvir o Djavan, Chico Buarque, ouvir todo mundo, se você ver a encrenca que é, né? Elis Regina, quem bota o que você quiser aí. Se fosse tão fácil, essas músicas não existiriam. Não existiria poesia nenhuma, Fabi. Acabou a poesia no mundo se a gente não puser na conta que ela está ali para tentar nomear esses sofrimentos e essas alegrias, né? Então acabou a poesia. Então, assim, as pessoas estão se isolando nas redes para evitar esses conflitos, para evitar sofrer, a vida está ficando um lixo, e aí as depressões vão se instituindo, as adições, os inúmeros distúrbios que a gente vai encontrando, né? Então, e aí o antídoto para isso é a intimidade, mas a intimidade ela é custosa, porque você ama, você briga, você se desentende, você se aproxima, ela é custosa pra caramba, mas ela é o saldo é tão positivo ao longo do tempo, mas... Que na intimidade você se decepciona, né, e nas redes sociais ou nessa vida editada, a gente nunca se decepciona, né? E quando decepciona, cancela. Você pode cancelar e seguir outro. Exatamente, Fabi. A intimidade é assim, eu conheço a pessoa, aí de repente tem um perrengue, e a gente percebe como essa pessoa reage com aquilo, aí você precisa de alguma coisa que aquela pessoa tá para você, ou você precisa e ela não tá para você, então você vai construindo ali no real esses dias seguintes dos acontecimentos e olha, eu queria que você tivesse estado comigo, você não me ligou em tal ocasião, a gente ultrapassa, né, fases e fases e fases e vai construindo a intimidade. Na internet, o que não orna é cancelado, é como se eu matasse o outro. Então não tem a menor possibilidade de criar intimidade, porque a intimidade é o que se criaria depois de um acontecimento disruptivo, né? E também, a impressão que eu tenho é que nesse dia seguinte, como você falou, é a oportunidade que eu tenho de amadurecer, né? Peraí, eu vou ter que negociar agora com você para onde a gente vai, se a gente vai continuar sendo amigo, namorada, o que for, e como que vai ser daqui em diante, né? Então eu vou ter que ceder também. Se eu só cancelar, eu não tenho que fazer nada, eu continuo a minha vida exatamente como ela tá e acho uma outra pessoa para seguir. E me relaciono com essa ideia perfeita, né? Não tem nenhuma reflexão, né? Não tem, maravilhoso vocês falarem isso, porque ainda tem uma questão que me ocorre, que é assim, quando a pessoa quer se redimir de um cancelamento, ela vem, conta uma história
história, né? E muitas vezes uma história pavorosa que envolve doença mental para justificar que é aquilo que eu falei da ética. Você pode ter doença mental que você quiser, que você ainda vai ter que se haver com quem você é e ponto. Essa é a ética da psicanálise. E chora, e faz supor que então eu errei, me redimi. Não, amigo, a gente não tem essa redenção. A intimidade ela é de outra natureza, é falar, isso aqui está na conta, né? A minha misoginia, o meu racismo, o meu elitismo está na conta, meu etarismo, meu capacitismo, a minha mesquinhez, sabe? Eu sou isso também, e vou me haver com isso. E tento reparar o que eu fiz, mas eu não posso prometer que eu não vou, você entendeu? Não tem essa... As pessoas vêm com essa redenção pavorosa, fazendo supor que elas passaram por um umbral, e aí a partir daqui tudo está resolvido. É um horror, gente, um show de horror, show de horror. Tem uma coisa que me veio enquanto você estava falando, que eu lembrei de uma palavra que está muito na moda também, a gente falou das palavras da moda, né? Que é o relacionamento leve. Hoje todo mundo quer um relacionamento leve, tá no Instagram, tá no TikTok, tá nos aplicativos de dates e tal. Tudo tem que ser leve. E a vida, eu não acho que a vida, na maior parte do tempo, é tão leve assim, né? Então a gente também tá com essa ideia do leve, talvez porque a gente veja muito em duas dimensões, como você falou, né? O outro tendo uma vida leve. É você, né? Tomou sua caipirinha, comprou suas frutas, foi na livraria, é um sábado leve, né? Que lovely, maravilhoso. Eu recomendo como antídoto para essa vida leve, saia da rede, vai assistir vai ler A Insustentável Leveza do Ser do Kundera, já começa, gente, vida leve, não, vai ler a Rosa Monteiro, Boa Sorte, vai ler, pelo amor de Deus, vai ler. A vida leve não merece ser vivida. E é um looping, né? Porque a pessoa deixa de viver, de fato. Porque é isso que você falou, né, Vera? Você não entra num relacionamento porque é muito custoso, porque, enfim, existem ali concessões a serem feitas e conversas. Só que ao mesmo tempo você vê o relacionamento do outro nas redes e aquela foto postada e pensa, nossa, que casal perfeito, eu queria esse relacionamento pra mim. Então você continua se comparando e invejando, mas você... não entra em um relacionamento nem nada do tipo, porque não existe um relacionamento leve dessa forma, né? E aí o que você faz para resolver o problema das intensidades? Porque tá tudo leve, né? E para você conseguir os problemas das intensidades, você vai ter que procurar intensidades, alguma coisa. Então, intensidades, ódio na internet, desgraça na internet, sofrimento alheio, que você se emociona, né? Drogas, experiências cada vez mais. Então o sexo tem que ter nada contra, tá? No sexo vale tudo, com consentimento vale tudo, e com idades respeitadas vale tudo. Mas então você precisa de estrangulamento, precisa de chicote, que não sou contra BSM, nada disso, mas assim, por que precisa de tanta intensidade? Às vezes porque não encontra em outros lugares, né? Então a gente vai escalonando uma busca por intensidades, porque a vida tá leve caramba, a gente sempre precisou de muitas intensidades, o ser humano vai atrás delas, e tentando evitar que elas aconteçam nas relações a dois, elas vão explodindo, né? Então você não pode mais ir numa festa, tem que ir na rave que vira uma noite, outra noite, outra noite. Eu não sou contra nenhuma dessas práticas, que fique muito claro, mas algumas pessoas chegam para nós no consultório viciadas em certas práticas porque elas não conseguem viver experiências de prazer em coisas, sim, do dia a dia, simples, coisas simples, né? Intensidades nas coisas simples, elas vão perdendo intensidade, as coisas simples perdem intensidade. Exato, a gente não tá achando a beleza da caipirinha do sábado, né? Sim, de estar... Tem que ser passeio para as Maldivas mesmo, viagem para as Maldivas. Exatamente. E eu acho que a gente já falou um pouco aqui, mas eu queria entender, assim, o que pode acontecer no nosso psicológico quando a gente perde a mão e se compara demais com os outros, sabe? Que tipo de mal-estar? Se pode rolar, por exemplo, uma crise do eu, de identidade, da construção dessa identidade, o que pode causar? Olha, a gente vai ter as depressões, né? Na qual eu estou sempre me vilipendiando na comparação com outros, dizendo que eu sou péssimo, que eu sou ruim, que eu não valho viver, enfim. Os distúrbios narcísicos, né? Uma busca por uma imagem de qualquer jeito, alucinada, né? Então você está sempre
tentando manter uma imagem, enlouquecendo nesse lugar, né? Você pode ficar paranoico, de achar que está todo mundo vendo como você não é tudo aquilo que os outros são. Então, cada sujeito ele pode se haver com isso de formas muito distintas, né? Mas a gente tem visto assim, as pessoas com muito empobrecimento psíquico, com muita... Porque quando você se fia muito nesse imaginário que a gente chama, assim, nessa imagem de si narcísica, do outro, você fica muito capturado, você vai ter relações muito intensas de ódio e de amor, tanto de amo loucamente como odeio terrivelmente, né? Porque esse outro compete comigo o tempo todo, ele me tira coisas, né? É uma vida absolutamente miserável e sofrida. Absolutamente miserável e sofrida. Por isso que a psicanálise vai em busca de ouvir o sujeito, para ele sair dessa sanha. A gente até usa o divã, que é para a pessoa olhar para outro lugar, não nem olhar nem para o analista, porque ele não tem nem o feedback do rosto do analista, para ele poder ir falando e se escutando e descobrindo as outras dimensões para além da imagem, né? Que é uma dimensão importante, mas ela não pode se sobressaltar, ela não pode estar prevalente, né? Então, os inúmeros sofrimentos que a gente tem assistido na nossa sociedade hoje, né? As pessoas se matam mesmo por bobagens, porque elas ficam muito feridas narcisicamente, têm reações absurdas, né? É um futuro de muita violência, essa coisa da comparação da imagem, né? Você vê isso aumentando no seu consultório? Sim, sim, sim. Quando eu comecei, as pessoas tinham um pouco mais de estofo, de vocabulário para falar de si, sim, para trazer os sonhos, hoje a clínica é uma clínica mais opaca, assim, as pessoas sonham pouco, ou elas não conseguem fazer grandes associações com aquilo que elas imaginam, elas têm pouco repertório afetivo para falar de si, falar como elas se sentem, tudo é muito factual, tudo é muito... Ela não consegue se implicar naquilo que ela conta. Muita angústia quando começa a se implicar, porque não estão muito habituados a lidar com sofrimento, com angústia, né? Tem medo de sofrer, tem medo de sentir dor. Tem um motivo por trás disso, Vera? Isso a gente está falando de comparação, né? Mas o que você vê formando essa mudança? As redes sociais, elas vão achatando a subjetividade, né? Elas vão, a imagem vai tomando o lugar da palavra, e nós somos seres de palavras, não somos seres de imagem, nós somos seres de narrativas, de histórias, de contar sobre si, a gente conta a própria história, ouve a história do outro, a gente revê a nossa história, a gente edita a nossa história com as palavras elas adoecem e curam, né? Então, esse empobrecimento da palavra, do uso da palavra, da narrativa de si, das histórias, ele é um achatamento da subjetividade. Então, os sofrimentos da gente estouram mais no corpo, né? Você vai ter mais distúrbios psicossomáticos, você vai ter mais atuações, que a gente chama, né? O sujeito, ao invés dele refletir sobre as questões, elaborar, ele já sai para o ato, já faz coisas, né? Então, a gente está vivendo o empobrecimento mesmo da subjetividade. Já tem gente fazendo estudos bem... Se um dia vocês quiserem conversar sobre isso com a Ilana Katz, com o Paulo Bir, são pessoas que trabalham mesmo essa nova subjetividade que já está colocada a partir das redes sociais. Afeta diretamente a nossa subjetividade. Por isso que eu digo, gente, rede social é trabalho, saia, volte a atender o telefone, peça para os seus amigos ligarem, toca o telefone, você atende, se você quiser, você encontra essa pessoa, não fica achando que Zap cria relação, porque não cria relação. Então, é uma coisa assim, saiba usar esse negócio, não deixe ele te usar, não. Vamos nós usarmos isso aí, não sermos usados pelas redes sociais, porque elas realmente prejudicam o nosso psiquismo. Uhum. Fiquei pensando se tem alguma área assim onde você vê no consultório que essa comparação prejudica mais ali, se é no trabalho, se é nos relacionamentos ou se para cada um vai pegar em um lugar mesmo. Talvez uma coisa que nos interessa aqui nós três, né, é como a comparação das mulheres em relação à imagem física é terrível. As redes para as meninas são muito mais nefastas nesse sentido. Então, as meninas já querendo fazer cirurgias muito cedo, já se sentindo muito feias,
a dificuldade sexual de meninos e meninas, né? E, então, para as mulheres é terrível mesmo, tem um agravante aí. Nossa, realmente, se a gente já sofria com pressão estética, a gente vê, né, o resultado em quantas cirurgias plásticas são feitas por ano, né? E ninguém tá feliz com o seu corpo, né? Nem a pessoa mais padrão que você vê ali, que sempre tá tentando melhorar aquilo. Porque o que tem, elas estão se comparando com o ideal da imagem, que é uma imagem toda editada, né? E você vê como a rede, ela assim, a gente parece que demoniza a rede, mas não. Porque essa mesma rede, quando bem usada, ela permite, por exemplo, que mulheres negras se reconheçam lindas e maravilhosas como são, com seus cabelos, com seus adereços, com o seu corpo, né? Com as suas formas, longe de um padrão que era hegemônico, ainda mas enfim, vai perdendo espaço, da mulher europeia, enfim, branca, magra, de cabelo liso, papai. Então isso, como é que você podia confrontar isso se a propaganda chegava maciça? A rede social permite que essas pessoas que eram anônimas se encontrem e falem da sua beleza, né? Que eu digo que o segredo mais escondido da história da humanidade é a beleza mais mal escondida, é a beleza negra, né? Porque como se escondeu a beleza negra, pelo amor de Deus, é impossível esconder a beleza negra. Então a internet, ela também pode fazer com que essas pessoas se juntam e façam oposição. Então a gente tem que aprender a usar esse negócio, porque aí a gente consegue tirar o melhor proveito mesmo, né? Mas falando de beleza, até nisso, pensando nos padrões, né, de, sei lá, 40 anos atrás, que tinha a Malu Mader, sei lá, a Lídia Bronde, que agora está na moda por causa da novela de novo, eram pessoas diferentes, todas consideradas bonitas. Hoje também a gente tem um padrão muito claro e que aparece o tempo inteiro nas redes e que quase todo mundo é igual, né? Então também não é mais, para mim isso é só um paralelo com qualquer outra, assim, estilo de vida, estilo de carreira, o que for, nada pode sair desse, porque o que sair desse padrão parece que não tem graça, a gente não quer, né? A gente não consegue ver que o diferente pode ser bacana, assim. Acho que a gente está muito preso, eu tenho a sensação que a gente está muito preso nisso, é isso. De novo, né, o legal é passar o Réveillon na ilha paradisíaca, na montanha não tem graça. Sim, sim. E aí a gente vê essas cirurgias plásticas bizarríssimas, né? De todo mundo tem que ter o rosto afilado, ou tem que fazer bichectomia, assim, aquelas coisas bizarras. Mas aí tem toda uma indústria que vende isso, né, Fabio? Acho que a gente tem que lembrar que essas pessoas estão monetarizando, as pessoas... Você vê... A indústria usa as redes, né? Assim, é impressionante. Agora eu estou na internet, eu tenho um número de seguidores, papá. O que eu recebo de oferta de publi, é que agora eles já desistiram, mas assim, eu faço assim, propaganda de livro, de editora, de coisa que eu acho que é importante, mas não recebo para isso, né? Vou no teatro, faço propaganda quando eu acho, né? Mas se eu tivesse essa coisa, eu ia fazer propaganda de tudo quanto é coisa, porque dá muito dinheiro, é uma coisa louca, né? E as pessoas, então, elas vão entrando nessa pilha. A gente está falando de dinheiro, a gente está falando da pessoa que às vezes não tem nenhuma fonte de renda e de repente começa a ter 1 milhão de seguidores e começa a ter, sei lá, ganhar 200 mil reais por mês. Você fala, quando que essa pessoa ia conseguir isso? Então, é muito difícil demover esse movimento e permitir que as pessoas que seguem tenham crítica em relação a de que lugar que aquela pessoa está indicando aquele produto, de lugar de uma propaganda, você está comprando uma propaganda, entendeu? Tudo isso está muito monetarizado, né? E a Fabi, por exemplo, falou da Malu Mader, é isso, né? Antes você se comparava àquela celebridade que você via. Hoje você edita a sua foto ali pra ficar igual, e aí você mostra pro cirurgião e fala, eu quero ficar assim. Então é uma comparação com você mesma, só com uma versão melhorada. E depois você não pode sair na rua, né, Dandara? Porque as menininhas, por exemplo, elas editam essas coisas, fazem essas imagens, mas quando elas vão pra rua, elas não têm aquela cara, né? Então, elas não querem sair. Elas não querem ter um encontro real com o outro, né? E Vera, você já falou dessa dica, né, de, enfim, deixa o celular ali por um tempo, vai viver a vida e sentir ali o que tem nesse mundo, sem ser o online, o mundo offline. Mas eu queria saber de você, assim, o que você diria para alguém que se sente sempre atrasado em relação à vida dos outros que vê online, que quando vai se comparar, vem esses sentimentos negativos? Puxa, sabe que eu não sei, assim, dá vontade de pegar no colo, sabe? Falar, a humanidade é um miserê, assim, a gente é tão falível, a gente é tão frágil, a gente é tão mais interessante
tão mais rico, as nossas histórias são tão bonitas, são tão... Ouve a tua história, sabe? Tenta olhar para dentro. São conselhos bobos, assim, eu sei, mas assim, cara, qualquer pessoa que sentar e contar a própria história, pode ter certeza que é muito mais legal do que qualquer imagem que ela possa fazer de si mesma, né? A gente tem tanta... Não sei, sou muito apaixonada pelo ser humano. Às vezes me irrito, né? Às vezes me cansa. Mas as histórias são muito legais. Tenta contar a tua história para você mesmo, para ver, comparar de onde você veio, onde você chegou e o que significa para você. Porque a gente, para se livrar dessas comparações, a gente tem que comparar a gente com a gente mesmo, né? E buscar o significado, sair da imagem compacta e entrar um pouco mais na narrativa da história da gente. Escreve, faz um diário. Leia livros sobre histórias, leia muito, tem muita coisa linda. Leia Boa Sorte, leia tudo que você encontrar pela frente que tenha narrativas que possam te ajudar a nomear a tua experiência, né? Sai dessa loucura. Conselho de vovó, né? Eu tenho um conselho de jornalista para dar. Na verdade, não é um conselho, mas eu falo que todo mundo tem uma história, assim, e que vale a pena ouvir. Porque se eu estou indo lá ouvir aquela pessoa, entrevistá-la, eu preciso colocar isso na cabeça e vou te falar, é sempre verdade. Sempre alguém tem as pessoas sempre têm uma boa história para contar. Assim. Sim. É só a gente ouvir com atenção, né? E eu acho que é isso, né? Aí que a gente vai entender a complexidade de cada um, né? Que as coisas não são perfeitas nessa intimidade. E aceitar que a gente é diferente, a gente tem vivências distintas mesmo. E é isso, né? Beleza. Bom, então agora eu vou chamar aqui o nosso Q&A de perguntas solares, que encerra os episódios do Desenrola. São 3 perguntas, Vera. A primeira delas é: como ter uma vida solar? Olha, aí a gente tem um problema sério, assim, porque a psicanálise, ela não trabalha muito com a positividade, assim. A gente trabalha com a negatividade, porque a gente acha ela muito produtiva, muito sincera, muito... eu acho que eu tenho uma vida absolutamente solar, mas ela só... Imagina você ficar esturricando no deserto ali só no sol. Tem nuvem, tem sombra, tem chuva. Eu acho que ter uma vida solar é assumir que a gente tem que ter todos os climas para que a vida não fique um horror, né? Então faz parte da vida solar assumir o sofrimento, a tristeza, o medo, a raiva. E aí a gente pode, quando fica feliz pra caramba, né? Muito bom. A segunda é: o verão tem gosto de quê pra você? Praia. Praia total. Sal, areia, sorvete de limão, assim. Que delícia. A terceira é: qual foi a última coisa que te fez sentir viva de verdade? Brincar com meu neto. Eu tenho um neto, da filha do meu marido, e a gente fez umas brincadeiras muito palhacentas lá em casa, bobagem total. Ele tem 3 anos, e a gente estava de bobeira sem fazer nada, e aí a gente começou a brincar de imitar o mestre. Foi muito gostoso, assim. Ficamos uma semana inteira com essa sensação gostosa, assim, da presença dele. Que delícia. Bom, é isso, Vera. Fabi, queria agradecer demais vocês por estar aqui no Desenrola. Obrigada. Obrigada, gente. Muito bom conversar com vocês. Sempre muito bom. Muito bom o papo. Obrigada a todo mundo que acompanhou o papo aqui também. Sigam o Desenrola. Sigam o The Summer Hunter também nas nossas outras plataformas, né? No Instagram, na nossa newsletter, no nosso clube no WhatsApp. Conheçam o trabalho da Vera, da Fabi. E é isso. Até o próximo episódio.